aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram do maná no deserto, como diz as Escrituras. Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o pão verdadeiro, o pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dai-nos sempre este pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca terá mais sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bom dia a todos. A palavra de Deus hoje nos mostra algo muito simples, rápido e prático para a nossa vida. Coisa que nós devemos levar nos nossos ensinamentos. Jesus é o pão vivo, verdadeiro pão descido do céu. Aquele que se doa por nós, aquele que se faz morada no nosso coração. Veja bem, ontem nós falamos sobre esse tipo de pão, sobre o pão vivo que Jesus diz que ele é, o alimento verdadeiro que ele se mostra. E por que pão? Por que não maçã? Por que não uva? Por que não qualquer outro alimento? Por que o pão? Porque o pão pode ser qualquer outro alimento, mas somente o pão sacia a nossa fome. Você pode pegar, faz uma experiência um dia, né? Você pode ficar sem almoçar, você pode ficar sem almoçar, comer um lanche, mas somente o almoço, somente aquilo que você come no seu horário normal vai saciar a sua fome. Não é um lanche, não é uma torrada, só o alimento comum, só o arroz e feijão sacia a fome. Na época deles, como eles não conseguiam produzir o arroz nem o feijão, o alimento que eles comiam era o pão. E não era este pão que a gente conhece hoje, o francesinho, que a gente costuma chamando de francesinho, que a gente compra, fica aquela casquinha fazendo barulho. Ô, coisa gostosa, cara, falar pra vocês o negócio. Aquela casquinha crocante. Não era aquele tipo de pão. Era o pão ázimo. O que era um pão ázimo? Era uma mistura de farinha com água e sal. E aí você prensava tudo aquilo, colocava numa forma, colocava num forno, deixava assar e estava pronto o seu pão, né? Era uma coisa tão fácil de fazer. E eles faziam aquilo no café da manhã, no almoço, à tarde, na hora que ia dormir, em todos os momentos. Não tinha outro alimento, não existia arroz e feijão naquela época. Então Jesus diz: eu falo bem alto para todo mundo escutar. Eu sou o verdadeiro pão que sacia a fome. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele resume tudo aquilo que a gente tem que precisar. Para ir ao Pai, para ir a Deus, para receber de Deus o pão da vida, nós primeiro precisamos se redimir com Jesus. E como que a gente faz para se redimir com Jesus? É simples, meus irmãos e minhas irmãs. Indo na missa, comungando, rezando, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Somente aquele que se redime com Jesus, que pede a Jesus, receberá de Deus o pão da vida. O pão que é o próprio Jesus. Por que que na Santa Missa o padre vira e fala: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E todos nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que tomar consciência. A gente não é digno de receber Jesus no nosso coração. Mas quando a gente se torna digno,
Aí sim, Jesus vem na nossa morada. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Jesus só entra no meio de nós se a gente quer. Se a gente não quer, ele não vai entrar. Porque é desse ponto que é feita as coisas de Deus. Deus, ele não age na espontaneidade. E é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa estupenda. Vontade de comer a Bíblia, como eu já falei várias vezes, o Padre Léo também repetiu umas centenas. Deus não faz nada se a gente não quer. Se a gente quer viver o pecado, Deus não vai impedir a gente, é a nossa escolha. Mas Deus vai tentar a todo momento te trazer para a linha dele, te trazer para os caminhos de Deus, porque é o nosso objetivo. O nosso objetivo. Um padre já falou para mim uma coisa muito impressionante e eu quero compartilhar com vocês. Por mais, o nosso objetivo é aquele, o objetivo que Deus traçou do céu. Por mais que a gente tenta sair do nosso objetivo, Jesus vem e tenta nos centralizar. Porque é aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Aquele é o nosso objetivo. Aquilo não muda. Está traçado. Veja bem. Quando Jesus estava para morrer, que ele subiu lá no monte, lá em Getsêmani, ele chorou e disse: que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Jesus sabia do objetivo dele. O nosso objetivo é seguir adiante. Seguir a Deus. É aquilo que a gente faz, que Jesus diz hoje. Eu sou o pão do céu. E vejam que coisa bonita. As pessoas querendo do pão do céu. As pessoas necessitando do pão do céu. Quanto mais a gente entra na vida de Deus, quanto mais a gente entra na igreja, que a gente participa da comunhão do corpo e do sangue, mais a gente faz como essas pessoas que perguntam, que dizem, então eles pediram, Senhor, dai-nos sempre esse pão. Quanto mais a gente entra na missa, mais a gente vai fazer essas exclamações. Porque é uma necessidade. A gente nunca está completo. E isso é uma coisa do catolicismo muito bonita. O católico nunca se sente completo. Sempre falta nele uma parte. Porque falta Jesus. E quanto mais você vai buscando ele, mais você vai descobrindo que falta Jesus. É como aquela fonte do poço. Quem já ouviu aquela história do poço de ouro no final do arco-íris? E aí você vai correndo atrás do arco-íris e você nunca chega no final. É mais ou menos isso na nossa vida. Nós devemos praticar o dom de reconhecer aonde está Jesus na nossa vida. Porque daí sim, quanto mais a gente receber ele, mais a gente vai querer mais ele. E nós vamos se sentir nessa necessidade. Então feche seus olhos neste momento. Repita comigo, Senhor, neste momento eu quero me reconciliar consigo. Eu quero viver mais no seu amor. Reconhecer que você é verdadeiramente o pão do céu. Aquele que desceu do céu para nos salvar. Reconhecer que eu, pobre pecador, não mereço você, mas necessito da sua graça na minha vida. Senhor, eu peço que o Senhor venha e entre dentro de mim, para que eu possa me transformar, para que eu possa me restabelecer na tua graça. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus. Amém.